pessoal do Turf Emoção, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Larissa Poli, a sua influenciadora e em menos de 6 meses a sua arquiteta equestre. E eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo uma campanha super legal, então eu não podia deixar de passar para falar Turf Emoção, porque o Turf é a nossa paixão. Vai passando para a segunda, Intense Aflite carrega por fora, vem tentar a primeira colocação de Bigodinho encarnado, Intense Aflite carrega para cima da Parianta, cabeça a cabeça, Intense Aflite por fora, quem não tem iluminada, caça com Intense Aflite, cruzam a faixa final, Intense Aflite em primeiro, segundo Parianta, depois a competidora Tian do Iguaçu. Quem não tem iluminada, caça com Intense Aflite. Essa o Thiago Guedes foi bem, né? Pessoal, então começando a rodada, então, para a gente comentar do Grande Prêmio Francisco Vilela de Paulo Machado, TBS Internacional Grupo 2, vitória da Intense Aflite. João Paulo, quer começar a rodada? Aí eu digo assim para vocês, é uma égua que ela já tinha uma carreira boa, né? E eu acredito que eles também vieram correr esse páreo com ela aí, porque a outra não estava bem, né? Não estava, deu um problema. E tem uma baita afiliação, né? Ela é redatore, né? A mãe e o pai eram o Drosselmayer. Então eu acho que é uma égua assim, que tem uma baita afiliação excelente. E vamos também ter que falar na Pariant, né? Que é um excelente segundo lugar. E quem a gente tem que falar, né? Que já tem filho do Piper Paradise correndo já, né, cara? Como passa rápido o tempo, né? E esse cavalo, eu acredito que ele vai botar bastante bicho para a distância. Aproveitar que o João Paulo falou de filiação, Marcel, canta para nós a filiação aí, o que tu tem para nos dizer, de cabeça, assim, para não te botar numa enrascada. Essa alegria Flit, redatório, sempre dá bicho bom, né? Essa família Flit. O Drosselmayer, ele já é um garanhão de grande prêmio, né? Então, a iluminada é Drosselmayer, a Intense Flit é Drosselmayer, e essa Intense Aflite, o Drosselmayer vai evoluindo com a idade, né? A mãe, o João Paulo já falou, é redatore, é um grande reprodutor. O Notre Aflite é outro grande reprodutor, as éguas já são de 2008, 2009, mas onde você vê Notre Aflite, você vê muita coisa lá da época até do TNT. Então você vê Drosselmayer, ele não passa em branco nesse festival, seja em São Paulo, foi o caso da Iluminada, seja Festival do Grande Prêmio Brasil, sempre tem um abiscoitando lá uma vitória de grupo. Tiro com as éguas de 2 tiro anos, certo, é gol sem goleiro. Tá barbarizando, né, Marcel? Quando não é iluminada, me parece Intense Aflite, e a carreira Sim. que ela ganhou, né, vindo por fora e matando a égua do Araras. A égua do Araras chega no grande festival, chega bem. Né? A tendência até do Piper Paradise é evoluir com tempo e distância, né, com uns 3 anos. Então você já vê uma aos 2 anos e parece uma égua, uma putranca grande. Henrico. Então você já vê ela se destacando aos 2 anos, é uma boa notícia, porque se era muito dele, com aumento de distância aos 3. Beleza. Henrico, esse páreo é um páreo de grupo 2, né? Tá na hora de se transformar num grupo 1, para nós termos 6 provas de grupo 1 no festival, né? É de nível de grupo 1, né? A gente sabe, a gente discutiu semana passada, o Havaiano estava aqui, a gente discutiu o rating e tudo mais, a gente sabe que tem uma dificuldade no Brasil e tal, mas foi um páreo de grupo 1, né? Mesmo sendo grupo 2, o que tu acha? Exato, mas como o Havaiano bem disse na semana passada, acho que o maior desafio do TUF brasileiro é conseguir manter as principais provas nos rates, nas chamadas clássicas, nos grandes prêmios que são, né? Evitar o rebaixamento. Pode ser que seja uma consequência natural com essas éguas, confirmando no futuro e as próximas gerações que vierem, que essa prova se torne grupo 1. É importante dizer que, falando um pouco mais da raça da Intense Aflite, a sua mãe é ganhadora do OSAF aqui em Cidade Jardim, né? Alegria Aflite. E a Quest Aflite foi ganhadora clássica também em São Paulo. Drosselmayer, quando dá essa chove um pouco, já costuma agradecer bastante. O redator também sempre teve facilidade numa grama macia para pesada. E é uma potranca que ela estreou chegando a 10 corpos da Pajama Party. No entanto, foi basicamente o mesmo tempo que o Viajante Global ganhou no mesmo dia, né? Então chegou distanciada dessa fenômeno. E todas as éguas que fizeram terceiro, quarto, foram confirmadas nas corridas seguintes. Foi a principal eliminatória da geração, obviamente. Tanto que a gente vai discutir daqui a pouco, a Pajama Party é uma craque. Então, na seguinte, ela confirmou, ganhou um pouco apertado, mas o tempo para pular da distância não era grande para preparar, então ela ganhou na categoria e agora confirmou as expectativas que sempre tiveram sobre ela, né?
sobre ela. Sobre a parte M10 do Araras, outra égua, filha de ganhadora de grupo 2 da Happy Party, ganhadora da preparatória do Osaf em Cidade Jardim, sua mãe deve agradecer muito o aumento de distância, vai ser um dos talentos da geração, e sinceramente, eu tinha um pé bastante atrás com ela, principalmente pela forma na qual ela venceu o páreo de grupo 3 do mês passado, né? Porque uma estreante, a Wild Queen, deu bastante trabalho para ela, e eu acreditava que nesse páreo em específico, as éguas vindas do Paraná, o caso da New Seattle Charme e da Tina do Iguaçu, para mim, eram as forças, que acabaram... A Tina, se não me engano, fez terceiro, a New Seattle Charme não confirmou a excelente corrida no João Cecílio Ferraz. Enfim, temos a Taça de Prata no começo de agosto, onde deve marcar o reaparecimento da Iluminada, e provavelmente deve ter a presença da VIP na Balada, que é uma excelente égua aqui de Cidade Jardim. Tem a sua companheira de cocheira, a Intensa Fleet, a Party and Dan, também excelente. E cada vez mais os níveis das provas vão subindo. Então, a Taça de Prata deve ser um grande evento que vai ocorrer no Rio de Janeiro, e vai ser no sábado dessa vez, né? Como o Julinho bem disse após a vitória da Rap Magui, que deve lotar bastante o hipódromo. Boa, Henrico, boa. Excelente comentário. Matheus, semana passada nós comentamos que o Rio Iguaçu é um fenômeno de viagem com seus animais. Eles conseguem fazer com que os animais viajem e fiquem bem. Essa égua que chegou em terceiro, a Tina do Iguaçu, tinha feito segundo para a Iluminada em São Paulo, e tem um segundo no Paraná e agora fez um terceiro. Não dá para dizer que foi uma corrida ruim, no sentido de, mesmo chegando em terceiro, nesse clássico, longe de ficar a corrida ruim no grupo 2, fazer terceiro. Mas, de repente, ela mais descansadinha, vindo para a Copa, como o Henrico falou, ela pode assustar no próximo embate, né? E o que tu achou da vitória da égua do Old Franks? Sem dúvida. Tina do Iguaçu, a gente vê que é uma potranca ainda perdedora, ela ainda não venceu, mas está figurando muito bem nesses pares mais fortes, né? Fez uma carreira muito boa em São Paulo, para que ela largou muito mal, ficou o último, foi segunda, correndo muito, agora foi terceira. Então é uma égua que certamente vai voltar, se for inscrita na Taça de Prata, vai ser chegada certa de novo. É uma potranca que tem se mostrado muito boa, talvez até corra alguma corrida antes, busque aí uma vitória, né? Uma potranca ainda perdedora, mas que tem corrido muito bem. E eu vou me ater, Mackenzie, à direção do Will Xavier, né? O Xavier foi muito bem nessa semana, deu ótimas direções, e nesse par não foi diferente, né? Ele ficou ali quinto, quarto, virou a reta vigiando, para acabou saindo um pouquinho ligeiro. A gente achava mesmo que aquela Utah sairia ligeira, que ela vinha dos 1.000 metros, muito ligeira essa égua, e a Pariante foi para cima, e ele ficou quarto, e meio da reta já com passagem, e ela passou por cima. Foi uma direção muito boa do Will, que teve uma semana muito produtiva, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Aí eu queria aproveitar o gancho aí do Matheus. Ele rodou um páreo anterior, né? E absorveu bem a rodada e veio e ganhou o quarto páreo. Sim, aí a gente vê que o jockey é bom, né? É muito bom. O Plano Semi livrou a cabeça, cruzam a faixa final. O Plano Semi, o da Lisca, Chevrolet Chambertin, Olympique Puma. Que carreira, hein? Que carreira. As três éguas vinham grudado junto. Então tá, vamos conversar então sobre o Grande Prêmio Roberto e Nelson Seabra, Ara Santa Maria de Araras, 2.000 metros, grupo 1. Bom, dessa vez vamos começar com o Henrico. Henrico começa, pode ser? Claro, claro. Prova muito bonita no final, né? Para que não teve muito trem de carreira, a Chevrolet Chambertin fez o trem à vontade dela, e ela se adapta muito bem a qualquer tipo de raça, de pista, né? Você vê uma Drosselmeyer, correu bem já na leve, na macia, na pesada, e foi muito bem. A Odalisca sempre no placar, sempre chegando, fez segundo, filha de Sangários. E falar sobre a vencedora, que retornava primeira vez correndo na farda do Ara Santa Maria de Araras, seu criador, confirmou o que eu sempre espero de um Hofburg, né? Se for analisar os principais filhos de Hofburg, eles correm mais na grama pesada. Ela já tinha vencido uma preparatória, se eu não me engano, para a abertura da coroa, na grama alagada, né? Na grama muito pesada. E se eu for puxar os filhos do Hofburg na pista de grama pesada, a gente fazer uma linha do tempo. Vitruvia ganhou a Taça de Prata na grama pesada. Você pega o Austin, que ganhou o Derby Paranaense na grama pesada. O próprio Zuka Baby, no Grande Prêmio Brasil, grama pesada. É uma raça que se adapta muito bem a esse tipo de condição de pista. Eu sempre, nessa função, busco marcar os filhos de Drosselmeyers ou Hofburg, né?
Os Hofburg são bons na areia ou na grama pesada, na minha visão. Marcou mais um ponto para o Roberto Morgado Neto, cuidando para a farda do Araras, né? Antes estava todos animais com o seu Cristiano Oliveira, agora tem com o Lucas Quintana e com o Morgado, uma parceria que já deu muito certo no passado, e voltaram a obter um novo êxito. Vegil também voltando a montar para a farda do Araras, com muito sucesso, e bastante mérito para as equipes vencedoras, né? Para a equipe do Araras, a equipe do Esteves, tanto com a égua do Legacy quanto com a égua do Habeas Corpus. E um animal que eu gostaria de destacar, que eu gostei bastante da atuação, foi a Olympic Puma. A égua vindo de Cidade Jardim, se comportou bem dentro do boxe, já que na segunda prova da coroa do Rio de Janeiro, ela foi ao Rio de Janeiro, acabou sendo retirada do partidor. E eu gostei muito da direção do Viana nela, e a performance chegou a 2,5 corpos, confirmou a excelente atuação que ela fez no OSAF de São Paulo contra a Veio. Agora, provavelmente, esses animais devem se encontrar em agosto no clássico Gonçalo Torrealba, clássico da semana da ABCPCC para as éguas de 4 e mais anos, e vai ser mais uma disputa muito bonita. Então, Marcel, o que tu achou? A gente falou na semana passada da Olympic Puma, né, que a gente tinha bastante esperança que ela fosse chegar junto, e de fato ela chegou. Eu, olhando de lá, achei que ela tinha feito uma carreira não tão boa quanto olhando no replay. Ela chegou perto das 3 que ganharam. São éguas de bastante gabarito. O Henrique estava falando da All Promise Me, que é uma Hofburg. O cavalo do Filizola também é um Hofburg, no bem no mal, que correu super bem na vitória dele lá nos Estados Unidos, que foi numa areia pesada. Enfim, o que tu tem a dizer da filiação e do par? A gente tinha comentado na live passada que as potrancas de 3 anos, elas estavam bem fortes, né? Tanto a única que deixou a desejar foi a Orange Riviera, mas a Odalisque e tanto a Omprasmi foram faladas aqui. Um destaque aí do fim de semana é o Wild Event, 5 provas de grupo 1, 4 no barbante, como avô materno, é o nosso, como diz o Zuca, é o melhor reprodutor de todos os tempos do Brasil, seja como reprodutor ou avô materno, superior ao segundo, terceiro e o quarto colocado juntos. Então é muita coisa. Um avô materno que nunca a gente achou que ia bater Gadir, e foi. Bateu ele em ganhadores de prova de grupo. Então, assim, quem acha que é Agnes Gold, Putback, não roça pelo com o Wild Event do que esse cavalo está fazendo. E o importante também é um cruzamento. O Wild Event melhora físico de égua. O Hofburg também melhora físico. E o início do ano passado, eu escrevi desse cruzamento entre o Hofburg e o Wild Event, e falei tanto dessa potranca como o Zuka Baby, como exemplos de cruzamento e tal, e ficar de olho nesses animais. E óbvio, tudo às vezes ajuda, né? Como o Henrique falou, a grama pesada ajuda, mas eles foram lá e ganharam a prova de grupo 1, eles já tinham vitória em grupo também. Então é um cruzamento que o Araras tem explorado bastante nas próximas coberturas, e deve vir mais coisa boa ainda desse cruzamento. Então é algo para o pessoal ficar bem de olho, Hofburg e o Wild Event juntos. Tu tinha um comentário para fazer, Henrique? Sim, só uma estatística que eu acabei anotando aqui, antes de entrar, que o Hofburg tem 12 vitórias clássicas no Brasil na pista de grama. 9 são na grama pesada e 3 entre macia ou leve. Então, corrobora meu pensamento em relação a ele, principalmente na grama pesada. Ele agradece uma chuva. 75% das vitórias em grande prêmio deles, o clássico, foi na grama pesada. Aproveitando o gancho, Matheus, a raia, tu que é do dia a dia lá do Rio, o quanto pesada estava? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho do Major Sukov, e o tempo não foi tão agradável como a gente achou que deveria ser, né? Os tempos da semana não foram aqueles tempos por conta disso, né? A grama pesou bem, foi um final de semana ali, uma semana que choveu, então a grama estava pesada e os tempos realmente não favoreceu, a raia não favoreceu para tempo, né?
E aí favoreceu uma Promise Me que corre bem na grama pesada, né? No nosso programa anterior até eu tinha falado, destacado mais a Geoffrey Chambertin e a Odalisca, que tinha esquecido da Promise Me. Tanto é que no resenha lá que eu e o Henrique participamos no sábado, eu marquei ela para segundo, porque depois eu fui estudar melhor ali o par. E eu gostava bastante, a carreira dela de 2.000 metros tinha sido muito boa no par da Orange Riviera. E como o Henrique falou, não teve um grande trem de corrida, então ela já correu mais perto dessa vez. A gente vê que ela entrou a reta ali 2 corpos atrás da Odalisca. E a gente pega o par que ela correu dos 2.000 metros anterior, ela entrou a reta lá atrás, muito longe. E ela descontou muito. E dessa vez, mesmo entrando na reta um pouquinho mais perto, ela ainda teve um bom final de novo. E dessa vez chegou a tempo ali de passar da Odalisca e da Geoffrey Chambertin. Então, realmente uma égua muito boa e uma Araras que corre muito da pesada, né? O Araras patrocinando o Páreo ganhou o Páreo, é um fato curioso. João Paulo, a raia estava pesada, eram 3 éguas, até a Odalisca, o Ravaiani na semana passada tinha comentado, de repente, que ela poderia ir até no Brasil. O que tu tem a dizer desse Páreo? O que tu achou dessas éguas? Em primeiro lugar, eu vou lembrar, né, o programa anterior que nós fizemos, a gente acertou a quadrifeta, né? Os comentários nossos aí, né? Então, quem viu o programa acertou a quadrifeta. Que foi um par assim que a gente falou muito na Odalisca, até na Olympic Puma, né? Que fez quarto. Essa égua é interessante, né? Ela é neta de Galileu, né? A mãe dela veio da França, né? É bem interessante esse pedigree. É um pedigree que quase não tem aí no Brasil, né? E essa égua, ela correu muito. Aquele dia ela deu carga na veio, né? E ela veio ali para São Paulo e fez uma excelente carreira também. E essa égua que ganhou o Páreo, ganhou muito bem. Foi bastante comentado no programa anterior. Eu acho que a quadrifeta era isso aí mesmo. Em JP, tu sabe que o que tu falou aí nos deu um compromisso agora, né? Os caras vão começar a pedir que a gente faça sempre páreos programas de indicação, né? Pode ser. Por que não, né? Se a gente foi bem. E agora, com o advento do Henrico participando junto conosco, vai abrilhantar. Eu acho que o Henrico tem uma boa ideia dos cavalos de São Paulo. Mas sabe que eu estava falando com o Renan, né, o Renato Junqueira, sobre o Olympic Puma, e ele comentou antes do páreo, nós olhamos juntos esse páreo, e eu tinha muita esperança, eu gosto muito dessa égua, acho uma égua, eu olhei ela lá na cocheira, lá em São Paulo, antes do São Paulo, e ela é uma égua um pouquinho nervosa, né, ela tem que amadurecer um pouco. E eu acho que essa égua ela vai ser uma... Alfa, exatamente. Foi difícil. Alfa Nijinsky. Foi exatamente o que a gente falou, eu e ele. Ele disse, o Alfa, eu perguntei para ele, tu olhou o Alfa lá? Ele disse, não cheguei a conhecer. Eu disse, o dia que eu fui lá no Alfa, o Carlão, lá no Aras Bagé do Sul, conversando comigo, tá falando, foi um cavalo difícil para a gente acertar, porque ele não pegava peso, porque ele ficava caminhando dentro da cocheira. E quando eu olhei ela, ela é muito parecida com o pai dela, sabe, com o Alfa. Então, uma égua que a gente falou aqui no último programa, uma égua que confirmou, porque o páreo realmente são de éguas gabaritadas, e tem que ficar de olho para as próximas corridas, né? Pessoal, terminamos então o páreo das éguas, vamos direto para o Major Sukov, então. Tudo pronto para decolagem, é o 8º do programa. Atenção! Foi dada a partida para o 8º páreo do programa, Grande Prêmio Major Sukov. Pelo meio avanço, Andy Rose lá por fora vai progredindo, Hermoso Dólar pela linha 1, Vivi Magic. Hermoso Dólar lá por fora, livrou cabeça e pescoço, Andy Rose em segundo. Vivi Magic aparece em terceiro, eletrizante em quarto, off the clock. E Lendário Bruno melhoram lá por fora com Pajama Pare por dentro. Contorna a curva de chegada e vai entrando pela reta final do Grande Prêmio Major Sukov. Aras de Ju entraram quente, fervendo. O off the clock e o Lendário Bruno procuraram mais de miolo de raia. Vivi Magic tem cabeça, Hermoso Dólar avança por fora, 3, 4 em linha, Pajama Pare agora com o caminho, eletrizante Dólar avançando pelo meio, vários animais buscam a primeira, Vivi Magic tem cabeça e pescoço de vantagem, Andy Rose avança cá por fora, Pajama Pare, eletrizante Dólar, cabeça a cabeça, Pajama Pare, eletrizante Dólar, um craque, avança Pajama Pare, cruzam a faixa viral, venceu eletrizante Dólar, depois Pajama Pare, cabeça a cabeça, Pajama Pare, eletrizante Dólar, um craque, avança Pajama Pare, cruzam a faixa viral, venceu eletrizante Dólar. Botei de novo porque dá vontade de olhar esse páreo umas 10 vezes, né? Como diz os narradores, Matheus, abriu-se um leque e o Domingos, na sua fase espetacular, achou
buraco de agulha ali e vem embora. Inclusive, depois teve uma reclamação pelo Araras, né? E até eu fui fazer a matéria do Instagram do Turf Emoção, conversando com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe estava bastante tenso, olhamos junto o páreo, e olhamos antes de sair o resultado, e a gente achou que não... Claro, ele como proprietário também puxando o assado no sentido assim da emoção, né? Achando que não tinha acontecido nada, algumas pessoas acharam que aconteceu, enfim, não quero te comprometer, mas o que tu achou, Matheus, dessa chegada? Ele procurou a passagem, né? Tinha ali 3 animais na frente dele, tinha que sair para fora, acabou naturalmente dando uma encostadinha na égua e achou a passagem e brigou. É uma questão de carreira, eu acho que não foi aquele chambão que daqui a pouco bater e mandar o animal lá para fora, foi um toque um pouquinho mais suave, digamos assim, e ele conseguiu achar a passagem e o páreo, o final foi o que todo mundo esperava, né? Tava todo mundo ansioso por esse páreo. E o Eletrizante Dólar mostrou que é um cavalo espetacular, né? Ele corre de frente, ele corre de trás, ele é sensacional. E a potranca também é de exceção, né? A potranca corre muito, se apresentou forte, tinha a vantagem do peso, né? Mas corre muito também. E as outras 2 éguas que chegaram próximas também fizeram uma corrida muito boa, né? O Wendy Rose brigou muito na frente na primeira parte do percurso, com a Vivi Magic, que saiu ligeira. Vivi Magic, inclusive, encerrou a campanha, tá? Para reprodução. E o cavalo do Alves Teixeira, o Hermoso Dólar, muito ligeiro também lá por fora. E o páreo saiu muito ligeiro, a Wendy Rose chegou ainda meio corpo dos 2 da frente, e a própria Pilcarina, que foi quarta, também fez um corridaço. Eu acho que o Sukhov entregou tudo aquilo que a gente estava esperando, né? João Paulo, não vai dizer que a gente acertou esse aí também, porque a quadripeta pagou 58 mil. Olha, vou te falar, tu falou muito na Pilcarina, né? No páreo, e eu acho que uma que eu acho que não sei, não lembro se foi comentada não, foi a Andy Rose, mas não sei se o Marcel não falou nela. Não, a gente falou que os 3 poderiam bater até um recorde, né? Só que o off the clock a gente ficou com receio porque ele quase bateu o recorde na preparatória, então poderia ter deixado tudo na preparatória e chegar um pouco descontado, mas os 2 primeiros a gente falou com certeza. A trifeta pagou 768, pagou a trifeta. Também deu bom, né? Foi comentado aí que foi batido o sino, né? Que o cavalo deu um toquezinho na potranca do Araras. Eu acho que eu tô com o Matheus, eu acho que foi uma encostada, não foi uma coisa assim pesada. Eu dou um exemplo para vocês, se vocês lembram, de um online com o H. Fernandes, aquilo sim, aquela vez foi uma batida forte para derrubar outro cavalo. Isso aí eu acho que foi mais uma encostada, e não podemos tirar o mérito do cavalo, o cavalo é corredor, ele é o dono do recorde do Rio, né? Não adianta a gente querer dizer que, né, é difícil ter ganhado o cavalo, e eu acho que essa égua aí futuramente vai ser ruim dela perder nesses pares 1000 metros aí. O jeito que ela chegou, entendeu? Uma excelente égua, uma égua de exceção. E eu acredito também que cada vez mais esse páreo Sukhov vai ficar mais difícil, porque como tem aparecido bastante cavalo para correr esse páreo. E esse cavalo do Esteves, para mim, não é da grama pesada. Tanto é que o Jockey tirou aqui fora para tentar ver se ele desenvolvia mais, né? Então, esse cavalo tem carreira também. E eu acho que na próxima que ele pegar uma grama leve, ele vai correr bem melhor. Marcel, eu vou falar 2 curiosidades desse páreo, tá? A primeira que eu vou falar foi uma furada que eu fiz, assumo. Cheguei pro seu Pelanda lá e disse para ele, quando é que vai levar esse cavalo para reprodução? Aí ele deu risada e ele falou uma piada, que eu não entendi. Chegando em casa, eu vi que o cavalo é castrado. Que uma pena, né? Uma pena. É uma pena mesmo. E é uma raça de velocidade, é um cavalo que tem campanha para ser garanhão. O que tu acha? O Portback já com éguas Mr. Prospector sempre já dava velocidade. Vide Billion Dollar, requebra. E o Billion Dollar gosta do Blade Prospector. Tanto a gente falou do Wild Event, que é o grande reprodutor no hipódromo. Mas na cancha reta, Blade Prospector reina sozinho como reprodutor, como avô materno. E o Billion Dollar está se explorando muito bem com o Blade Prospector, assim como o desejado Thunder fez também no passado, enquanto ele estava vivo. Então é um cruzamento que dá boa, dá liga na cancha reta, e o Eletrizante Dólar é mais um exemplo disso. Então é uma pena, né, o cavalo ser castrado, mas é um grande corredor. É o que a gente já mais ou menos tinha falado. E a égua do Araras,
talvez até ela aumente um pouco de distância, não sei se ela vai ficar nos 1.000 metros, né? Porque ela larga junto na corrida e na primeira parte ela não largou bem. Talvez a pista pesada, alguma coisa assim, e uma potranca de 2 anos também. Mas para mim ela é uma das melhores potrancas da geração. Eu acho que ela vai mais na distância, ela tem de gripe aí pelo menos até a milha. Então, daqui para frente pode ser que a gente tenha surpresas com ela. Ela corre muito. Henrico, a segunda curiosidade que eu tenho para falar desse páreo, que eu falei no último programa sobre a Pilcarina, como o João Paulo falou, né, João Paulo? E ontem eu mandei uma mensagem pro Bruno Ribeiro, nosso amigo, que eu mandou um abraço. Eu disse, torci pela tua égua, indiquei ela para terceiro, e acertei. Eu só não acertei a quadrifeta milionária porque eu não tinha Wendy Rose. E ele disse, da próxima vez tu torce para ela chegar em primeiro. Eu disse, não, eu fui pela lógica, né? Nós tínhamos indicado o eletrizante dólar e a pajama, e eu botei ela para terceiro, né? E ela corria muito no final, a Pilcarina. E ela é uma égua, que eu tô olhando o retrospecto aqui, ela correu de janeiro do ano passado até agora, 1.400, 1.600, 1.600, 1.000, 1.200, eles foram encurtando ela, e é uma égua que chegou até abordar os 1.600 metros. O que tu conhece dela, assim, no sentido que tu pode falar mais curta, mantém nesses 1.000 metros, é uma filha do Kentucky, né? Então, na hora Embra, é uma égua que poderia voltar a tentar as carreiras das éguas na milha para mais, né? O que tu acha? Então, particularmente a chamada clássica de 1.000 até milha para éguas de 4 e mais anos é uma chamada muito pobre, né? Não tem muito o que fazer. Ela é uma égua que venceu a Copa Precocidade. Depois ela ganhou a proclamação da República contra os machos. Para mim, ela está na praia certa dela. Ela é uma égua velocista. Se aproveita do trem ligeiro que tem em 1.000 metros para atropelar, descontar. E fez uma corrida excelente. Provavelmente a melhor corrida da carreira dela. Apesar de já ter ganho o Grupo 2, ter ganho a principal prova para Potros, que é na velocidade, a Copa Precocidade, ela está muito bem encaminhada nessas provas de 1.000 metros. Foi uma excelente atuação mesmo. Tem algumas ponderações a serem feitas em relação a esse páreo, começando pelo eletrizante dólar. Ele marcou a primeira vitória no Major Sukhov do Aras Iguaçu, né? Apesar de já ter vencido 7 vezes o Grande Prêmio da Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corridas, Cidade Jardim, o nosso Velocidade, ainda não tinha obtido no Rio de Janeiro uma vitória na principal prova de velocidade. E o Felipe sempre disse que era o sonho dele ganhar o Major Sukhov, principalmente depois que aconteceu 2, 3 anos atrás em relação à Oriana do Iguaçu. Cavalo espetacular, né? O Bilhão Dólar, um cavalo que, das suas 3 vitórias na grama, as 3 foram na grama pesada. O Eletrizante Dólar é um cavalo mais híbrido, já venceu na grama leve, macia, na grama pesada também. O cavalo que teve um contratempo importante no ano passado. A equipe do Aras Iguaçu está de parabéns. Não sei se foi laminite ou se foi início de bambeira, enfim, foi algo complexo. Eles estão de parabéns em trazer o cavalo nesse estado novamente, o cavalo que é uma máquina. A Padiama Pari, concordo muito com o Marcel em relação à distância. Ela é irmã materna do Navy of War, né? Foi um cavalo que teve muito sucesso na milha. E a Kendeman, se for olhar, ficou até 2.000 metros. Ela tem, sim, todas as condições para subir a distância. Eu acho que deve ser o caminho natural para ela no segundo semestre, ser preparada para a abertura da coroa na virada do ano, em 2027, porque ela é uma craque. Ela, se eu não me engano, só a Happy Brian, né? Só a Happy Brian que venceu velocidade, sendo fêmea aos 2 anos. Só que qual que é a diferença dela para a Padiama Pari? A Happy Brian, quando ela chega no Major Sukhov, ela já tinha corrido 6 vezes, né? Já tinha estreado em janeiro. A Happy Brian estreou 75 dias atrás. Então, ela, em 2 carreiras, basicamente corridas, ela se transforma nessa craque, né? Então, é uma égua muito talentosa. Pode ter certeza que vai ser o nome da geração. Pelo menos, hoje, claro que tem 6 meses até a abertura da coroa, mas ela, para mim, junto com a Iluminada, seriam os principais nomes. Em relação à questão do prejuízo, o código é muito claro, não fala em tamanho do impacto, e sim em relação a desvio de linha. Ela, para mim, prejudicou, sim. Na verdade, ela foi, sim, prejudicada pelo eletrizante dólar, porque teve o desvio de linha. A distância entre os dois foi apenas meia cabeça, e para mim ela perde o páreo por causa do impacto
Nesse foi prejuízo. leve, sim, mas como o código não diz em tamanho do impacto, e sim se teve desvio de linha, e se esse desvio de linha fez com que o animal perdesse colocação, que foi o que aconteceu, o natural seria a desclassificação. E para mim, eu teria desclassificado. Obviamente, fico muito feliz pela família do Pelanda, que são muito queridos, fazem uma festa maravilhosa. Eu acho muito bonito que vai a família inteira, vai os netos, vai cunhado, vai todo mundo, e eu sou muito fã deles. Para mim, é o Aras do século, como proprietário, né? Eles devem ter ganho, nos últimos 4, 5 anos, deve ter ganho mais de 30, 40 grandes prêmios. Eles fazem a limpa na chamada clássica de São Paulo, do Tarumã, Rio de Janeiro também participam com sucesso, merecem muito pelo que investem, pelo que têm construído. Se eu não me engano, são 3 cocheiras no Paraná, mais uma na Fazenda Rio Grande, e eles são muito merecedores pelo investimento. Muito bonito. O Andy Rose, para mim, se tivesse que falar uma égua, um animal que não tinha chance na prova, eu citaria ela. Fez uma corrida muito boa, sendo que a corrida anterior tinha marcado a volta dela aos 1.000 metros. Ela vinha sendo estendida. Se for ver, 3 corridas atrás, ela tinha corrido a terceira prova, a segunda prova da coroa. Então, uma égua diferente. Gostei muito da atuação dela. Os pontos baixos da prova foi o reaparecimento do lendário Bru, um cracaço. Infelizmente, não desempenhou. No domingo à noite, jantei com o Bequeiroz e ele falou: Henrico, o Hermoso Dólar é o animal mais ligeiro que eu já montei. O jeito que ele sai do box, ele pode ter certeza que em breve vai ser um dos nomes dos paros de velocidade no Rio de Janeiro. Enfim, paro muito, muito bonito. Legenda completou o marcador, foi adquirido pelo Ara São Luís, o qual vai ser Garanhão, esse filho da Putback na Ultrabike. Uma excelente aquisição para São Paulo, que hoje só tem basicamente Victor Zauers, Gober, War Secretary e Universal Law. Então, é isso. Paro maravilhoso. É um cavalo que tem porte de garanhão, né? Tem, e São Paulo não tem garanhão de velocidade. Não tem garanhão, Em João Paulo, de fundo. se a gente for verificar, assim, do páreo, né? Aqui, ó, eram 13 animais, né? Páreo. E do primeiro ao 12º foram 5 corpos para 1.000 metros. Os cavalos chegaram muito junto, correndo no final, né? Claro, teve ali. E essa Wendy Rose, que realmente nos passou batido, ela chegou segundo o off the clock na preparatória, a 3 corpos. É que o cavalo ganhou de uma facilidade muito grande, não foi isso que ela fez no. Vou puxar aqui o retrospecto. Foi, né? Mas ela descia para 1.000 metros pela vez primeira, né? Então. Ela não tá tão assim de gaiato aí nesse páreo. Ela teve uma certa lógica, essa 4ª colocação dela, que ela perdeu com a Pilcarina no final, a 3ª colocação. Bom, o páreo que dá vontade de olhar 10 vezes, se a gente quiser, a gente fica aqui falando, né, a noite inteira. Posso fazer dois... Desculpa, JP. Como eu falei do $300, outro programa, né? Ele fez um tempasso lá em São Paulo, então esse cavalo veio pronto de lá. E o interessante aí que o Henrique falou, desse cavalo Legenda, né? Ele entrou 5º, e é um cavalo com baita porte, 600 quilos, e assim eu gostaria que muitos cavalos assim que têm uma campanha boa, são excelentes, e às vezes não tem, né? De repente, assim, o cavalo tem uma baita filiação, tudo, tem uma oportunidade, né? E às vezes os caras não pensam, não compram, né? Eu acho que foi uma compra muito boa, e é um cavalo excelente, e ele vai dar algum filho bom, tenho certeza na curta. E ele é um velocista diferenciado, né? Corre de trás, né? Que eu gosto bastante, né? Às vezes o trem está muito forte na frente e ele tem arrematado muito bem, tu vê, ó, com 5 anos e ele fez 5º chegando. Além que também não é muito da grama pesada, né? Henrico, queria fazer um comentário? Dois comentários que eu esqueci de fazer. Um de vocês comentou sobre a grama pesada pro off the clock, realmente, né? Putback na double talk é proibitivo na grama pesada, por isso, para mim, o motivo do fracasso. E o segundo parênteses que eu queria fazer em relação, além da questão da pista não estar boa para bons tempos, estava muito vento contra na hora da prova. Então, isso é outro fator que atrapalha uma boa marca. Ei, João Paulo, aproveitando, então, a gente se comprometeu em falar dos páreos de grupo, né? Principalmente os de grupo 1 do festival. Mas não podemos deixar de falar do 10º páreo da Riviera do Iguaçu, que
ganhou num tempasso melhor que o tempo do Velocidade. A gente sabe que são páreos diferentes, né? Mas o páreo da Riviera do Iguaçu tinha 14 animais. Então eu vou dar uma olhada aqui se não tinha forfés enquanto tu vai falando. O que tu achou? Não, que eu acredito assim que foi uma prova bem forte também, tanto é que meteram um tempasso, né? Correu no páreo ali aquele cavalo bico branco, que é um cavalo que vem da reta, que é um cavalo também que imprime velocidade, tudo, minuano pampa. Então eu acredito assim que os caras são estruturados, esse Aras de Iguaçu, porque tranquilamente eles viram que esse cavalo tinha tudo para ganhar o Sukov e botaram a égua no páreo Mensageiro Alado. Então a estrutura, a velocidade do Aras de Iguaçu não é brincadeira. Uma coisa que a gente vai falar muito aqui, né, Matheus, do Rio Iguaçu, a gente vai achar vários adjetivos, assim como eu já falei que eles são um bom viajante, o Henrico já falou que eles são o proprietário do século, e eles são inteligentes para escrever os cavalos, né? Eu tenho uma admiração por eles desde o tempo que eu comprei um cavalo com o sobrenome Iguaçu, porque eles são aqueles caras que vivem também o turf, né? Estudam, assim como eu estou vendo que o Henrico também estudam os páreos que podem escrever os cavalos, estudam as possibilidades que eles podem fazer com os animais deles. Eles têm um jogo de cartas muito bem montado, né? Traçar a campanha de um animal é essencial, né? E eles fazem isso muito bem, né? Todos os seus animais e obtendo vitórias dos 1.000 aos 2.400 metros. Então, de fato, é um Aras hoje que tem se destacado muito no cenário brasileiro e internacional também, a gente pode falar, né? Recentemente com o Bataillé. E essa parte da campanha, eu acho que para qualquer animal é essencial que você tenha traçar a campanha de cada animal é essencial para que ele tenha uma longevidade também maior e para que ele possa render o melhor a cada apresentação, né? Um plus aqui, Marcel, sobre o Rio Iguaçu, eles têm tanta carta, tanto expertise no nosso mundo do turf, que eles tinham 2 cavalos para correr o Grande Prêmio Brasil, os 2 cavalos, como diz a gíria turfista, furaram o pneu, que foi o Tirion e o Bataillé, e assim mesmo eles tinham um cavalo para representar a farda no Brasil, que era a Summer do Iguaçu, que nós vamos falar mais adiante na hora do Grande Prêmio Brasil. Mas vale a pena, já que nós estamos fazendo esse plus Rio Iguaçu, né, comentar essa parte. E uma coisa do Rio Iguaçu que a gente tem que exaltar é que não é só compra de animais, eles criam bons animais também, como essa Riviera, que é irmã inteira da Quiluz do Iguaçu, que ganhou o grupo 2 em Cidade Jardim, Punta do Iguaçu, também ganhadora de grupo em Cidade Jardim, ganhou o João Cecílio Ferraz. Então eles se destacam tanto por comprar bons animais, como criar bons animais também. Então os bichões estão andando na crista da onda, tanto o Paulo como o Luiz Felipe. Tá? A estrutura do Aras também é uma estrutura de primeira, a estrutura do Aras deles lá. Então as coisas dão certo porque trabalham certo, né? Veterinária, tem estrutura, tem uma equipe boa, tem jockey bom, eles são apaixonados, então a coisa acontece. Não é por sorte, né? Saiba que tem muito trabalho aí da parte deles. O opositor avança pelo meio, o Jimbongo avança por fora, carrega o opositor, carrega Jimbongo, na naturalizada, murchou as orelhas e se defende, mantém o corpo inteiro, opositor e Jimbongo lutam pela segunda, na ponta naturalizada, largou e acabou, cruzam a faixa venal naturalizada, Jimbongo, opositor... Foi impressionante esse páreo da naturalizada, né? Todo mundo achou que ela poderia parar e todo mundo achou, não, eu pelo menos achei, né? Quem tava comigo, né, olhando o páreo. E ela não parou, né? Assim como ela tinha parado no páreo anterior, que ela era a franca favorita. Foi um páreo meio estranho, acho que foi meio que matou na boca, né? E nesse aí ela não parou, né, Matheus? Gostou, né? Ela gosta de bracear. Larga lá e deixa ela correr e ela vai embora. Ela já é uma ganhadora de grupo 1, inclusive. E mostrou novamente, né? Ser uma égua muito valente, tomou a ponta, se defendeu bem no final. Mais uma égua Araras. E é o que vai seguir para a reprodução agora. Encerrou a campanha, vai seguir na reprodução lá no Araras, certamente. Égua muito boa, égua ganhadora de grupo 1 e mostrou ser muito valente e ter muito pulmão, né? Para aguentar de pau a pau esse páreo. Ela é uma égua Araras, Marcel. Ela estava emprestada, arrendada para o Blue Mountain. O que tu tem para me dizer dela? MC, uma Jump Star? Então, é engraçado que o Fred, quando a gente vai lá, ele fala o quão difícil é selecionar as que vão ser reservadas
e as que vão ser vendidas. E no a geração anterior é a da Lá, ganhador de grupo 1. Aí eles venderam. Aí vem a naturalizada, venderam ganhador de grupo 1 também. Então é interessante que o Araras repatriou ela, né? E sobre o pedigree, é um cruzamento interessante esse de MC em égua Ape Indy, que o ganhador do Ramírez. Mas a informação que eu tenho é que ela é da Araras, só que ela foi arrendada pro Blue Mountain. Pode ser. Mas provavelmente ela deve ter algum probleminha, alguma coisa, e o Araras às vezes faz esses negócios para otimizar a campanha, mas duas irmãs inteiras que ganharam prova de grupo 1. Então, interessante, o cruzamento de MC e Ape Indy foi o ganhador do Ramírez do ano passado, e num cruzamento ao contrário teve um corredor do campo do Kentucky Derby deste ano. Então é algo para também ficarem bem de olho em si, em égua Ape Indy. Henrique. Viu, Marcelo? Aproveitar a tua regra aí, depois nós vamos falar nos 1.600, que entra na tua regra também, né? Onde end, né? Também vendida pela... Isso, é isso aí. Onde end e plano B. Exatamente. O Henrique não falou ainda, né? Não. Não vou me aprofundar muito nesse páreo. Naturalizada é impressionante, né? Como ela é uma égua na grama pesada e como ela é outra na grama leve e na macia, né? As 3 vitórias até então dela foram na grama pesada, sendo a principal a terceira prova da coroa das fêmeas, onde ela ganhou por 17 corpos. E ela tem vitória por 10 corpos também na grama pesada, se não me engano, mais 6 ou 7. Totaliza quase 25 corpos, suas 3 vitórias na grama pesada. E MC, como eu falei do Hofburg, e é outro cavalo que gosta muito da lama, né? Lameiro. Tem vários casos que depois a gente entra em mais detalhe quando a gente fala do plano B e da onde a gente, sendo, no entanto, o cenário da grama no domingo ela secou bem de sábado para domingo, já não estava tão pesada, já não estava pesada, vamos dizer assim, né? Fora, o cruzando da seta dos 100 do vencedor, na ponta plano B, Peire foi em segundo, o ponteiro é plano B, campeão do Jockey Clube Brasileiro, cruzam a faixa final, primeiro plano B, segundo Peire, foi depois de... Deu pra olhar tudo certinho? Conseguiram captar? Henrique, começa com o plano B e deixamos o Marcel por último, o Marcel faz a ligação dele com a On The End, ou deixamos para fazer a ligação do On The End depois da milha? O que tu acha? Eu acho que já dá pra fazer a ligação, né, com a On The End, que é o páreo seguinte. Sai do Jockey Brasileiro, vai para a milha internacional. Então, finalizamos a rodada com o Marcel e iniciamos a próxima com ele. Pronto. Já fica bom. Isso. Vamos lá, Henrique, então. O que tu achou do critério dos potros? Plano B. Lá em São Paulo, ele não tinha sido plano A. Agora, aqui no Rio, foi plano A. Olha o trocadilho infame. Ele sempre se destacou aqui, né? Apesar de... Matheus Rio, né, Matheus? É sacana aí, Matheus. Vamos lá. Ele estreou em Cidade Jardim correndo a seletiva da Copa Precocidade, né? Acabou que naquele dia ele saiu muito ligeiro, ele se entregou no finalzinho e perdeu até as 3 primeiras posições que fizeram com que ele não se classificasse para a final. Depois ele reaparece ganhando o Hernani Buffalo, o Enio Buffalo, desculpa, grupo 3, em março, como craque, confirma no mês seguinte no grupo 2 e acaba fracassando completamente no Juliano Martins, em maio, na semana máxima de Cidade Jardim. E como bem disse o Maurício Oliveira durante a entrevista dada ao Jockey Brasileiro, o cavalo teve seus contratempos. E ele é um diamante bruto, viu? Porque ele tem uma facilidade para trocar de mão. Quando ele troca de mão, a aceleração dele é muito rápida. Eu acho que ele é um grande talento e caiu na mão de um jockey que tem facilidade em dosar os cavalos de corrida, né? O Ruberley Viana já está botando suas asinhas para fora no Rio de Janeiro, mostrando seu talento, o qual fez com que ele gaste diversos grandes prêmios em Cidade Jardim, e já está sendo falado, ventilado e destacado, como bem disse o Fernando Lopes na matéria do site Jockey Brasileiro da vitória do Plano B, o destaque do Rubinho, que já tá indo muito bem lá. Então o Plano B volta para o Paraná, deve voltar para o Rio de Janeiro para correr Taça de Prata e deve ser um dos principais nomes na coroa paulista, caso não seja vendido, né? Porque o mercado de fora olha muito esses animais que começam muito bem em Cidade Jardim. Se for olhar, grande parte dos animais nos últimos anos
que venceram aos 2 anos as provas da chamada clássica, costumam ser comercializados, caso do Oryx, caso do Opaso, e entre outros N animais. Plano B, então, sobre o plano B é isso. Paid in Full mostrou o seu talento, confirmou as corridas anteriores, o qual, ao meu ver, não eram tão fortes, né? Os páreos que basicamente só corriam os animais do Legacy, o Pantanal era o adversário, como foi na prova anterior. Paid in Full vai ser um dos nomes bons da geração, um cavalo muito bonito, talhado às provas de distância, deve agradecer o aumento de distância. Os dois chegaram bem distantes dos outros, né? Chegaram bem. E terceiro foi o New High Flight, cavalo que ainda é perdedor, de corrida, de carreiras um pouco, às vezes faz grandes corridas, às vezes não tão boas, e fez uma excelente corrida agora no grupo 1. Os olhos da geração vão ficar por conta desses 2 primeiros animais, né? O plano B e o Paid in Full. Eu acho que o Rico falou bem do plano B, né? O Maurício Oliveira, o treinador, falou depois em entrevista que era um potro tido em alta conta desde o início da campanha e resolveram correr a Copa Precocidade, mas não era, os 1000 metros não é a dele, né? Não é um cavalo velocista e ele até, como o Rico falou, saiu muito ligeiro naquele par da classificatória, acabou não conseguindo se classificar, mas por eles terem um ótimo cavalo na mão, resolveram correr a principal prova dos 2 anos, que é a Copa Precocidade de Velocidade ali no início da campanha, e depois o Caputo subindo de distância só fez melhorar. Teve um contratempo na semana quando correu em São Paulo, acabou decepcionando um pouquinho e voltou tinindo, e o Aras Belmont também tá tinindo, né? O Aras Belmont vai em São Paulo, vem no Rio, ganha no Paraná, ganha com animais da sua geração, com animais adquiridos, como o caso do Plano B, da On The End, é também uma equipe que deu muito certo, né? O Maurício Oliveira também tem apresentado muito bem os animais, e o Aras Belmont tem obtido resultados expressivos e vencido provas importantíssimas, e esse plano B certamente vai dar o que falar no futuro, como disse o Henrique também, se não for vendido logo, né? O Maurício também falou em entrevista, ele vai ser melhor que a Veil, talvez, é padrão Veil, né? A égua também do Belmont foi espetacular aqui, já exportada, então outro muito bom também que venceu esse páreo, veio tinindo e mostrou que tem muita categoria, né, João Paulo? Então, eu também acredito que esses cavalos, tanto a égua que ganhou a milha, esse cavalo, eles vão seguir o rumo da Veio, porque são cavalos de exceção, né? E também vamos entender assim, ó, que o seu Dante ele comprou a égua e que geralmente o Araras ele vende aí em uma média aí de 30 éguas, né, toda a geração, né? E ele viu que ele tinha uma égua boa, excelente, e eu digo, vou comprar o potro, irmão inteiro. E eu vi alguns grupos aí falar que isso é sorte. Não é sorte, não. É um cara que entende de cavalo. É um cara que viaja, que nem o Matheus falou por tudo aí. Falamos do Rio Iguaçu, que onde corre, ganha. O Belmonte está a mesma coisa, onde corre, ganha. E vamos também dar uma homenagem aí para o treinador, um rapaz novo, um rapaz eficiente e um rapaz que está colhendo bastante resultado. Então o seu Dante é um cara muito antigo. E é um cara que entende muito de raça, de cavalo. Então, aí colhe os frutos mesmo. Eu acho que esses 2 animais vão ser vendidos. Isso aí. Marcel? Não, com certeza. Na nossa avaliação, eu achava que o Pendful era o cavalo, a crava aí do festival, mas a gente falou, esse plano B, ele deu uma oscilada, potro de 2 anos, às vezes sente alguma coisa, e é um bom potro. E o que o João Paulo falou, ele tem razão. O Dante gostava muito da égua, da irmã dele, que a gente vai ver o presidente da República na sequência, e que gostou do potro. E o Dante tem um olhar muito bom assim para animais. Ele compra bastante, não compra muito, compra e sabe comprar muito bem. Então o Belmont tá sempre como Cifra, como Rio Iguaçu, o Paraná sempre está forte. E do Maurício, para quem não conhece, foi um grande rediador. Então ele acertava um cavalo, sabia trocar de mão, fazer respirar. E ele trabalhou com o Beto Feltran, ganhou muita prova de grupo para o Araras de São Paulo. Depois trabalhou com o Delmar. Então quando ele encostava ali, os caras, o resultado deles subia bastante. E é um cara que trabalha muito, que se esforça muito, que conhece bastante de cima do cavalo. Então o Maurício é um cara sério. Então está colhendo os frutos, o Dante deu a oportunidade, ele agarrou e está colhendo os frutos. E é o caso, né? A gente falou mais cedo do Wild Event, então foi o primeiro e segundo, tanto o Pendful também, Hofburg, mãe Wild Event, e o plano B, irmão da On The End, e a gente vai ver mais Wild Event ainda no Zuka Baby, lá no Brasil. Então, é chovendo molhado. Mas é por aí, dá para ir pro
para On The End, irmã inteira do plano B, e o João Paulo está certinho. O Dante sabia da qualidade da máquina e ele me falou, eu gostei do Potro, eu sabia que é um irmão inteiro, então por que não arriscar? E foi por isso que ele comprou o plano B e virou plano A. E eu acho que ele, se bobear, com certeza vão comprar esse cavalo. Não sei se ele corre de novo no Brasil aí. Se aparecer dinheiro, acho difícil. Fazer um parênteses, vocês estão falando da On The End do plano B. A On The End ter sido o motivo da compra do plano B, a On The End e o plano B foram comprados dos mamados, né? Então, quando ele compra o plano B, a On The End está com 1 ano e meio, vamos dizer assim. Então, não foi no relógio, né? Foi mais pela questão morfológica da égua que poderia dar um bom balizamento para o plano B, né? Não foi que ela já estava pintando bem, etc. Mas ela, desde o início, ela sempre pintou uma boa potranca, foi o que eles falaram. Pintou uma boa potranca já desde o início, desde a doma, desde tudo. Fisicamente, né? Porque fisicamente e como animal. Quando o plano B é comprado, ela não está nem com 2 anos completos, ainda não estava nem no jockey. Competidores, ela vai buscar a primeira, lá vem a On The End, vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço, ela fez de novo um lindo espetáculo, cruzam a faixa final, primeiro On The End, segundo Open the Door, depois Battle Ken, Otello, Vitruvio. Já era esperado, né? A família saiu um páreo bem cheio, saiu um páreo com ótimos animais e a chegada foi espetacular, né? On The End, se eu não estou enganado, a primeira fêmea, né? A vencer o presidente da República, na Gavi. Posso botar uma pimentinha aqui? Vai lá. Uma pimentinha, eu achei que vocês iam falar, eu esperei até antes do Grande Prêmio Brasil, já que ninguém falou, eu vou falar. Esteves nesse festival. Eu esperava mais, todo mundo esperava mais, que é normal, porque o Esteves, a régua dele é lá em cima, acabou batendo na trave nesse páreo, né? O cavalo dele se apresentou muito bem, né? O que tu me diz, seu Matheus Pérez? O Beto Ken chegou a dominar o páreo ali, praticamente, 400, Se apresentou para ganhar o páreo e no finalzinho cansou um pouquinho. Exatamente. E aí muitos até apostam nos cavalos só por ser do Esteves, né? Ah, sim, com certeza. E aí, até aí ele vinha passando em branco nos clássicos, né? Sim, ele bateu na trave. O Deric foi segundo. O Dalisca. O Dalisca foi segundo. Óbvio, no Delegações, depois na segunda-feira perdeu em cima. O Off the Clock acabou... O Legão falou um terceiro na prova especial. Paid in full, segundo para o plano B. Não, é que eu só ia comentar rapidinho que se for pensar, foram 3 vitórias do Paraná em grupo 1, Doce Vale e Araras. Então, sim, então a concorrência é dura, né? Não. Faz parte, né? É do jogo. E isso é um detalhe importante, Marcel. Geralmente, nesses festivais, o Paraná não vai tão bem no Rio quanto vai em São Paulo. E o tão bem, quando eu digo, a gente está acostumado do Paraná ganhar... Uma prova. Uma prova. E lá no São Paulo, 70% das provas, Henrico. Ah, com certeza. Na chamada clássica, eles devem ter 70%, 80% de aproveitamento. E aí, o que nós poderíamos comentar até disso, antes de comentar a milha, como foi bem nesse Festival Paraná, né? E tem os seus motivos, né? Hoje, eu acredito que seja o melhor lugar no Brasil para cuidar de cavalo de corrida. A estrutura de raia maravilhosa, questão de clima, questão de barulho sonoro, questão sonora, o bairro Tarumã é um bairro muito calmo, questão de qualidade da água, profissionais excelentes. O Paraná é o melhor lugar para cuidar de cavalo no Brasil, com certeza. Perto dos aras, então os treinadores têm muito contato com os aras, vai lá olhar nos aras dos animais desde pequeno. Exato. E a gente tem uma curiosidade, assim, tem várias curiosidades, a gente vai desmiuçando os clássicos, né? E esse páreo também tem uma outra curiosidade. Só para trazer a informação completa, o Esteves vai acabar ganhando o grupo 3 com a Oceânica, né? Depois do Brasil. Né? E ganhou o vídeo com o For Speed, o Breno Caldas. O Breno Caldas na segunda. E esse páreo... Tem gente de alto nível também. Esse João Paulo, vou te passar a bola, vou deixar a bola picando para ti. Teve um cara que chegou em segundo que eu torcia muito para chegar em primeiro e que montou num classicismo, lembrando seus velhos tempos. Tá sabendo de quem que eu tô falando, JP? Sim. E eu falo assim que a gente tem que torcer que ganhe o melhor, né? Mas eu fiquei muito triste por o Ricardinho ter feito segundo, né? Que seria uma emoção diferenciada, ver ele ganhar, achou uma passagem por dentro, trouxe o cavalo no colo, sabe? Digo, vai ganhar, mas não deu tempo, e a égua é craque, a égua é uma excelente égua, né? A gente sabe quando a gente tem uma égua que ganha contra os machos, né?
Então é uma coisa diferente. E também, eu digo assim, Ricardinho, eu acho que ele deve estar pensando, o que eu fiz, se eu conheço um pouquinho o Ricardo, a gente conhece, ele deve estar pensando, o que eu fiz de diferente que eu podia ter feito melhor para ganhar o páreo, né? Eu acabei caindo ali, né? Eu ia chamar a atenção de vocês no páreo de potro lá, que os dois potros, o primeiro e o segundo, são netos de Hildo Eben. João Paulo, só aproveitando o gancho, daí tu repete o que tu falou agora. Tu falaste Sim. que o Ricardinho... Fala de novo que cortou o teu áudio, eu não te ouvi. Que os dois potros ali do critério, os dois são Hildo Eben, né? Neto do Hildo Eben. Então não tem, né? Do Ricardinho, o que tu tá falando? Não, que a gente conhece ele, sabe que ele é um cara que gosta muito, que saia tudo perfeito, é um cara que se cobra mesmo, né? E se eu conheço, assim, aí ele deve estar falando até hoje o que ele fez de errado para não ter ganhado o páreo, né? Tu não foi no Grande Prêmio Brasil? Eu não fui, mas a gente dá para entender, assim, mais ou menos o jeito que o Ricardinho ele é perfeccionista, né? Tu fez a leitura exatamente perfeita, porque eu tava numa mesa, e o Ricardinho veio depois do par, ele não tinha mais cavalos para correr, sentou na mesa do lado, fui lá, cumprimentei ele, até eu vou botar uma foto no Instagram daqui a pouco, do presente que eu dei para ele, que é que é a camisa do Turf Emoção, e eu conversando com o Ricardinho, ele justamente falou isso, que tu acabou de falar, ele se cobrando o que ele poderia ter feito para ganhar o páreo, né? É um cara que não se contenta com a derrota, né? Não se contenta em chegar em segundo. E eu dizia, Ricardinho, tu fez tudo, tu foi mágico, tu trouxe o cavalo e tu, infelizmente, a outra foi melhor, e a outra... E ela correu no Rio de Janeiro, ganhou muito fácil, num tempo muito bom. E eu tava falando com o Dante depois dessa corrida. Eu falei, Marcelo, eu tô a fim de botar contra os machos na milha em São Paulo. Eu falei pra ele, cara, tua égua é uma das melhores na milha na atualidade, tem que aproveitar o momento. Ela fez segundo. Na nossa live eu falei que era o páreo mais difícil de acertar a quadrifeta, seria dessa milha do presidente da República, para mim era mais difícil. E o Mackenzie falou, sai de cima do muro. Eu falei, então vou com o Belmonte, vou com a égua do Belmonte, que tem bastante chance, mas era um páreo que era muito difícil de acertar os quatro. Nem sei quanto pagou a quadrifeta, mas era um páreo bem difícil de acertar os quatro primeiros. Eu achava mais difícil essa milha, por páreo cheio, vários candidatos, vários cavalos nivelados, e a égua realmente é muito boa. Principalmente corre muito bem nessa grama. On the End, Open the Door, Bet You Can, Vitruvian e Otelo, tá? 5 primeiros. A quadrifeta que tu falaste pagou 5.800. 5.800. Pagou pouco, a outra pagou 57, Matheus. Mas é certo. Não, certo. Serve também. R$2 já tava bom. Como é que a gente foi nessa aí, João Paulo? Acertamos também de novo do último programa? Eu acho que o único que não foi comentado, porque o do Esteves, eu falei, né, que era um cavalo que tinha muita chance, que vinha meio deparado e levou uma carreira, né? Daí a égua, o Marcel falou bastante dela, né, Marcel? No outro programa no anterior, né? Eu acho que... aí acho que assim, não sei se foi falado no cavalo do Ricardinho, né? Zuka Baby, o Zuka Baby embalou, Oderick Zuka Baby, o Zuka Baby carrega por fora, vem tentar na primeira colocação, Oderick tem vantagem, lá vem o Zuka Baby, tenta a primeira, cruza a faixa final. Entrou Oderick Zuka Baby, depois de outubro chove, Sanedo Iguaçu 007 até as demais, no final de gala, espetacular, os dois protagonistas decidindo o triunfo. Dá os parabéns, o Thiago era para vir hoje aqui na live, até aproveitando e comentando isso, ele acabou pensando na qualidade da live, do programa, né, a gente está acostumado com falar live, com a qualidade do programa, ele está na serra, a internet lá não é boa, não tem como eu ajudar vocês, mas seria interessante mais para frente a gente pegar fazer um programa com o Thiago e ele comentar como é narrar o Brasil. Fala, Matheus, falei demais, como é narrar o Brasil? Como é que ainda não sei. Mas o Thiagão foi espetacular, né? Não poderia ser diferente. E a gente já estava esperando, né? Um duelo desses dois potros que foram os protagonistas, né? Como ele mesmo falou. E ficou entre os dois. É questão de detalhe, né? É questão de detalhe. Eu acho que dessa vez o Cardozinho conseguiu amansar um pouquinho mais o Zuka Baby para ele ter esse final também um pouco melhor. E o cavalo arrancou forte. O Oderick se apresentou junto com ele. E aí é questão de detalhe. São dois potros excelentes e
são parecidos, vai ser sempre equilibrado quando eles se enfrentarem, e a questão do detalhe é que realmente vai decidir o páreo, e o Outubro Chove correu muito, né? Tentou essa cartada de tirar na frente. Até falei com o Blunt depois do páreo, ele falou: olha, a chance que eu tinha de ganhar era essa, era tentar tirar na frente e nunca mais me alcançarem. Ele tentou, né? Acabou que os 2 pontos realmente são de exceção, passaram por ele, e no disco acabou dando o Zuka Baby dessa vez, e vai talvez se formando aí uma rivalidade, né, entre Zuka Baby e Oderic. Vamos ver até onde vai, né? Que mesmo perdendo, e não poderia ser diferente, como uma grande pessoa que ele é, foi lá, abraçou e ficou feliz com o que o Naid ganhou. Eu presenciei isso, foi bem bacana essa parte dele. A segunda, e fui entrevistar a dona Patrícia Rosano, né, do Aras Doce Vale. Eu não dou entrevista, né? A Carol disse, ela não dá entrevista. Carol, vou perguntar alguma coisa para ela, para ouvir a voz dela, né? Ganhou um grande prêmio no Brasil. Ela conversou comigo, fiz 3 perguntas, ela conversou comigo e eu esqueci de apertar o REC. Aí cheguei para ela e disse assim, por favor, de novo aqui e tal. Ela disse, agora não, já te dei entrevista, ela brincou. Então me responde, qual é a emoção de ganhar o Grande Prêmio Brasil? É emocionante, diz ela. Uma pessoa de uma extrema educação, estava lá com os filhos, e tu estava comigo lá na raia também, né, Matheus? A festa da equipe foi fenomenal, tanto que a gente tem um vídeo no Turf Emoção, que já está com 20 mil visualizações, do Cavalariço rezando, agradecendo a Deus. O W.S. Cardoso também, tivemos a felicidade de dar o boné para ele do Turf Emoção, e ele está no palco com o boné do Turf Emoção, que foi fantástico, né, isso para nós, num canal que a gente começou há pouco tempo, né, carinhosamente, aí, tentando trazer alguma coisa para o Turf. Então foi uma festa do Venâncio, um gentleman, um cara que, olha, não pode ter mais educação que o Venâncio, né? E já vou aproveitando, já que eu estou fazendo esse discurso todo. Pode ser, cara, você deu azar, Mackenzie, porque tem pessoas assim que com certeza teriam muita coisa para contar, né? Então tava a Patrícia Bozano, como o pai dela, o Júlio também, o próprio Afonso Burlamar, que tem um monte de gente que tem muita história no Turf, mas prefere não ficar quietinho na dele e tal. O próprio Paulo Pelanda também, é difícil arrancar a entrevista do homem. E dizer que o Zuka Baby, a gente falou aqui na live, ele estreou e só correu prova de grupo 1, então sempre foi tido em alta conta, filho do Hofburg e mãe Wild Event. E uma coisa do Doce Vale, para quem gosta de famílias, do Turf e éguas e tal, Doce Vale é montado em praticamente 2 éguas, do Negale, que é o caso do Zuka Baby, e a Court Lady. Dessas 2 éguas sai esse monte de classe de éguas, todos os anos ganhando no Doce Vale. E falar dessa Uf, que é a segunda mãe, que tem grandes filhos, né? A Screen, ganhadora do Osaf, grupo 1, Unca, ganhadora do Diana, Gugu Dadá, também ganhador do Presidente Vargas, e o Fluke, que infelizmente a gente perdeu cedo, deu uma tríplice coroada, que é a No Regrets, que ganhou o grupo 1 nos Estados Unidos. Então, assim, o Doce Vale é basicamente todo ele em cima de 2 éguas, e delas aproveitar as filhas, e ainda aproveitam, e tem todo esse sucesso em pista que eles têm. É bem incrível, assim, com vários reprodutores, né? Eles usam os reprodutores deles, reprodutores dos vizinhos, e todo ano tem algum Doce Vale indo muito bem nas pistas. De bater palma pro pessoal. É rico. O Doce Vale é um Aras muito consagrado, né? Após 10 anos do seu primeiro êxito do Grande Prêmio Brasil com Mais Chérie Amour 2016, passando por Pimpers Paradise em 2020, ele chegou a terceira grande conquista, né? E a tendência é que eles sigam trilhando esse caminho, porque a forma qual é gerenciado, a forma qual traçam as campanhas, você vê o Zen Life, correu o Delegações Turfísticas, e o Venâncio, em alguma entrevista, ele comenta que os proprietários pedem para fazer a campanha mais passada, leva para o Aras para descansar, ou descansa no próprio sem treinamento, e isso é muito bacana, né? Porque geralmente o proprietário está sempre apertando, vamos correr, e aí eles escolhem o fruto dessa estratégia, né? Na minha ótica, quem, em condições normais, deveria ter ganhado o derby em relação ao percurso, né? Era o Zuka Baby, que acabou perdendo no detalhe. Acho que naquele dia o Oderic teve um percurso melhor e se consagrou ganhador do derby. São 2 cavalos de outro patamar, né? Para mim, eles se destacam muito em relação ao resto do lote e devem se enfrentar e serem os favoritos na Copa BCPCC, né? Na Matias Michelini, em agosto.
trazer uma pré-notícia, digamos assim. Eu não sei se o Oderic vem na Copa, porque ele vai para descanso agora. Vai para descanso? Talvez eles venham só com o Olympique Oman. Ainda está sendo analisado isso. Então, não. Mas bem forte, né? Bem forte. Sim. E eles sabem o que tem em mãos, né? Eles pegaram e... Pode botar os cachorros, não tem problema. O bonito é isso. E tu tá bem alimentado, falar nisso? Pô, eu tava comendo uma saladinha aqui, tá morrendo de fome, mas já tô alimentado agora. O que eu ia dizer, o Olympique Oman, é difícil, carreira é difícil, né? Mas imagina se ele correndo esse páreo aí, seria mais um cavalo atropelando, né? E eu acho que não botando defeito em nada, se é um páreo bonito, o Matheus falou, né? Que os dois cavalos estão muito parecidos, né? Mas se tu for olhar, o Oderic, ele faz vencedor um pouquinho antes, né? E continua correndo. O Domingos até comenta, né, que ele não conseguiu... O cavalo deu uma embravecida, né? Os cavalos, esses dois são muito parelhos, né? São excelentes cavalos e estavam em boas mãos, né? Tanto um quanto o outro, quem ganhasse, estaria elevando bastante o nível da prova. O que mais eu anotei para comentar em relação ao Dobrushov, né? Eu vi muita gente criticando o Bland pela estratégia. E eu aposto contigo, se o Bland tira 2 ou 3 e dosa o ritmo, não tira toda essa avenida, não vai na pedra. E faz muita falta as parciais, né? Porque 2,28 e 9, o tempo foi relativamente fraco, vamos dizer assim. Tem a questão da pista e etc. Eu acho que o Bland fez a estratégia perfeita. Ele tirou na frente, fez um par à parte, todo mundo falou, esse tá fazendo carreira pro Valparaíso, não vou nem incomodar ali, porque não tem perna. E ele vai lá e, como um bom coelho... Esse para logo. Grande atuação. Oi? Esse para logo, né? Esse vai parar Exato. e não parou. Fez uma excelente corrida. O 007 parou. também se apresentou muito bem. Cavalo que sempre foi tido de altíssima conta pelo Esteves. E a Summer do Iguaçu completou o marcador, né? Olha aí o Iguaçu. Exato. Uma fêmea, né? Que é difícil demais uma prova desse nível com uma fêmea. Vindo de correr o Grande Prêmio de São Paulo já, né? Direção espetacular do Aparecido nessa égua, hein? Né? E o interessante aí, que nem o Henrique falou, que eu acho que o Bland também, se o Bland corresse meio perto, 1-2, 1-2, ele não ia entrar na pedra. E também tem o treinador que passa a ordem, né? Eu acho que ele correu super bem, eu acho que a carreira era essa. Ele já tinha corrido outro para na frente, né? Também. Mas eu acho que ele correu e o Valparaíso não veio, né? Ele correu certo, correu para ganhar. O Bland fez tudo certo. E os dois pontos são de exceção, né? Os pontos são corredor, né? Os pontos 3 anos. Claro. Não estão ali à toa, né? São bichos de raça, né? Mackenzie, só sobre o Quero-Timúcio, ele é o cavalo do cume da grama leve, hein? Esse cavalo, se ele pisar na grama macia, você pode riscar na pesada também. Tanto que na preparatória do São Paulo ele faz penúltimo, né? Que estava com grama pesada. E, além disso, do fator grama, ali no fundo do lote foi um carrinho de bate-bate, hein? Meu Deus do céu. Aí eu tava lendo a resolução hoje, e aí suspenderam o Queiroz no mexicano, que foi a vítima da situação. Suspenderam também o J. Vitor com o MS Rocha. O Jockey do Nudini, na primeira passagem, não fez um estrago por um milagre. O Nudini que pegou todo mundo. Exato, essa pessoa tá de brincadeira. É piada. Suspender o mexicano, uma vergonha. Uma vergonha. Vai ver corrida de cavalo. Isso. É isso aí. E uma coisa interessante é que eles chegaram praticamente todos próximos, então esses cavalos chegaram 1 segundo de diferença e olhe lá. Então imagina você trabalhar os cavalos, a questão de décimos ali de diferença um para o outro no trabalho, que tudo muito parecido, né? O primeiro deu 10 corpos. Então, 11 cavalos, segundo, né? Uns 2 segundos de diferença, então é no detalhe mesmo o negócio. Eu não gosto muito de falar de comissão de corrida, mas eu concordo contigo, Henrique. Umas coisas meio estranhas, né? O que prejudica não é desclassificado, e enfim, coisa que a gente vai ter que analisar mais para frente, né, João Paulo? Começar a fazer uma análise um pouquinho melhor, assim, claro, não estamos julgando ninguém, mas a gente tem que começar a chamar atenção e olhar certas coisas, assim, que estão acontecendo. Esse programa é para isso, né? A gente bater esse papo e chamar atenção para detalhes, né? Como esse detalhe do que o Henrique falou, como esse detalhe do próprio... me fugiu o nome do cavalo agora, o Dobrushov, né?
Um cavalo que deu uma abraçada, um cavalo que tem 2 vitórias, né? Ganhou uma no Cristal e uma no Rio, né? Já pensou esse cavalo se tivesse conseguido ganhar se dá qualquer entreveiro entre os outros e não vem, né? Bom, vamos para as considerações finais, então. Matheus, quero ver eu comprimir tudo isso em 1 hora, em 1 hora e 15. Eu acho que eu vou soltar tudo as bobagens que nós falamos. Tá Matheus, Pode soltar. acho que eu posso fazer ao vivo. Falar. Foi bom o festival, né, Mackenzie? Acho que ficou à altura daquilo que a gente estava esperando. Talvez um pouquinho menos de público do que a gente esperava, principalmente no sábado. E acho que a gente já sabia que ia ser complicado, muito por conta do jogo da seleção brasileira. Não é simples competir com uma Copa do Mundo, tanto no sábado quanto no domingo. Mas eu acho que o festival ocorreu bem, ocorreu de uma boa forma. O tempo ajudou, firmou, pelo menos no sábado e no domingo. A chuva veio só na segunda e depois na terça. Mas acho que a questão do público que foi um pouquinho abaixo, mas fora isso, eu acho que o festival acabou entregando tudo aquilo que a gente sempre espera de um festival de Grande Prêmio Brasil, né? Marcelo. Eu concordo com o Matheus. A estratégia que foi feita também esse ano para espaçar um pouco mais do Grande Prêmio de São Paulo para o Brasil também ajudou. Vários animais que correram em São Paulo correram no Grande Prêmio Brasil, o que melhorou a festa também. Animais de São Paulo correram bem as provas, na média foram bem. A gente fala que na esfera clássica entre Rio e São Paulo não é tanta diferença assim, tanto é que eles vão e ganham em ambos. Talvez os pares comuns esteja um pouco mais diferença, mas nos clássicos os animais de São Paulo também com certeza tem o seu valor. E acho que não teve tanta surpresa assim, deu basicamente os animais bem jogados e foi um bom festival, dentro e fora da pista. Acho que foi bacana. Uma festa bonita, excelente, tudo bem organizado, como o Marcel falou, os pares tudo bem corrido, não teve nada de problema, foi excelente. E também quero aproveitar aqui e falar um pouquinho do Thiagão. O pessoal que às vezes fala ou comenta que não narrou direito algum páreo, eu quero ver um cara narrar um páreo com 18 cavalos, 17 cavalos, entendeu? E aí que eu quero ver e decorar a blusa, decorar tudo, os nomes. O cara é um baita de um narrador, excelente, né? É um cara dessa, um cara que, eu digo assim, ó, ele faz a diferença na hora de narrar o páreo, entendeu? Até eu lembrei agora, né, que ele fala num páreo, né, a Polícia Montada do Canadá, ele tira cada frase, às vezes, no meio da carreira, ele é um excelente. Então, é um cara que merece onde ele está, e o Thiagão é um cara muito bom, excelente, um cara ótimo, um cara que está onde tem que estar. E eu agradeço também pelo presidente, né, que nós temos hoje no Jockey Clube Brasileiro, que é um cara diferente, um cara que está mudando tudo, a inerte do Turf, e eu digo assim, cada vez mais, todos os anos, o Jockey vem melhorando, vem mais organizado, e os pares mais cheios, cada vez mais, a gente está enxergando uma luz no final do túnel. Mackenzie, é um prazer ter participado. Toda oportunidade que eu tenho para participar de alguma roda de conversa de Turf, se eu negar, pode ter certeza que é por um motivo muito grande, porque é algo que eu tenho muito prazer em conversar. Eu agradeço a abertura do espaço com pessoas que conhecem tanto de Turf, o Marcel, que eu já conhecia de outras lives assistindo, o JP Miorim, que estou conhecendo agora, conheci na linha de chegada da semana passada, conheço bastante corridas de cavalo, o Matheus, que tem se saído um excelente narrador, cara. No começo dele, o Canter é muito animador, tem algum grupo com amigos turfistas, comentei com o André, com o Fernando Lopes, com outros amigos que são próximos a ele, que é muito animador o início de carreira dele. Foi um excelente narrador e pegou uma prova grande essa semana com os paros cheios, saiu muito bem. O Thiago Guedes, eu sou fã número 1 dele, acho que ele é um excelente narrador. Não, pode dizer que tu é apaixonado por ele, não tem problema. Sou apaixonado por ele. Depois que eu falei que eu amo o Ricardinho na frente da minha esposa, depois que eu falei pro Ricardinho que eu amo o Ricardinho na frente da minha esposa, não tem mais, eu posso falar qualquer coisa. O que tu acha? Eu falei pro Ricardinho, te amo, chorei na entrevista pro presidente, mais queimado que eu tô, não pode, né? Por isso que o nome do canal é Turf Emoções, né? Emoção. A voz do Thiago me remete a momentos incríveis da minha vida, como em breve vai ser com o Matheus também, já narrou algumas vitórias da cocheira. Não, achei que o nome do filho era Matheus. Não, minha filha vai ser Mariana. Menina? Mariana. Legal. Que bacana, cara. O Matheus narrou as últimas histórias da cocheira, o Marrabite, o Road Beef, enfim. Sobre o festival,
Na pista foi maravilhoso, provas muito bonitas, marcou com esse grupo 1 de velocidade, que fazia um tempo que não tinha um páreo desse nível, mas nem tudo são flores, né? Eu acho que eu preciso aproveitar o espaço e a sua audiência, que cada vez cresce mais, se largou ligeiro no seu canal, um canal embrionário ainda, vamos dizer assim, mas já alcançando grande parte da comunidade surfística e com muito sucesso, muitas pessoas falando bem, e todos os canais são bem-vindos para serem falados de turf. A questão da arquibancada, cara, para quem ficou na arquibancada, foi uma escolha horrorosa, sem os telões, sem a visão da raia devido à cobertura talvez estar mais alto que deveria, os food trucks, infelizmente. Sou apaixonado pelo Raul Lima, presidente, eu até chamo ele de meu presidente, o Rolf, meu pai ficou falando que eu sou puxa-saco dele, mas realmente eu sou fãzaço do trabalho dele. Mas nesse Grande Prêmio Brasil, algumas escolhas foram mal feitas. Eu sei que apareceu de última hora a previsão de chuva, e ainda bem que não caiu no festival, né? Se essa chuva caiu na segunda e na terça, seria horroroso na raia, seria perigoso. Mas para o turfista não foi legal. Para quem ficou na arquibancada foi horrível. Ouvi várias críticas. E quem ficou no caco de vidro ali também no lounge, horroroso atendimento, horroroso. Enfim, espero que acabe logo o contrato com o atual prestador de serviço. E tem um problema aí com o caríssimo, né? Comida horrível, claim máximo. Eu me desorganizei e acabei não comprando um ticket, fui comprar na hora R$500 por pessoa para entrar ali sem consumação, um roubo, um crime. Enfim, ficam as lições, ficam os aprendizados. Importante que na gestão do Clube de Jockey Brasileiro tem pessoas que querem melhorar, tem pessoas apaixonadas pelo clube e fazer uma ouvidoria, ouvir as pessoas que estiveram presentes e melhorar, né? Porque são das críticas que a gente que evolui, né? Que saem os aprendizados. Sala de imprensa, viu? Faz tempo que o Jockey tinha uma sala de imprensa, agora está sendo utilizado para o salão de apostas lá em cima no primeiro andar, ali no primeiro pavilhão, no pavilhão dos profissionais. Faltou uma sala de imprensa. A gente tinha bastante gente cobrindo o Grande Prêmio, então mesmo levou pessoal, acho que eram 6 pessoas, né? Que estavam com muitos materiais e não tinha, às vezes, onde guardar, né? Então, acho que para os próximos fica... Mas tu sabe, Matheus, muito importante essa tua colocação, é muito importante esse chamamento, essa dica, que no GP São Paulo também não tinha, né? Então fica assim essa dica para todos os presidentes das entidades, vai vir aí a Copa, vai vir aí o Bento, o Protetora, o Paraná e a Pegasus, que ainda bem, como disse o Henrique, que quanto mais canais, mais pessoas falando do turf, e eu defendo muito isso, porque se a gente falar bastante do turf na internet, a gente colocar o algoritmo a trabalhar e ele vai enxergar a palavra turf, ele vai divulgar mais. Pessoal, então, para encerrar, queria convidar todos a participar da campanha, porque o turf é a nossa paixão. Já estamos fechados, eu e o Rizon, no Jornal do Turf, vai sair um flyer sobre a campanha, porque o turf é a nossa paixão. O canal Turf Emoção, o canal de Turf Um Pouco, na Marina, também já está engajado nessa campanha. Vários estúdios já mandaram as suas fardas para a gente fazer o flyer para os seus Instagrams, para inundar a rede das redes sociais com essa campanha, porque o turf é a nossa paixão. E agora veja o vídeo da influenciadora Larissa Poli, que tem mais de 2 milhões de seguidores, fazendo chamamento para essa campanha, e ela vai ser a grande influenciadora a divulgar a nossa campanha. Uma delas, a primeira delas, digamos assim. Essa campanha veio para ficar, veio para mostrar para quem não é do turf o que é o turf. É a emoção, é a nossa paixão. Oi, pessoal do Turf Emoção, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Larissa Poli, a sua influenciadora em menos de 6 meses, a sua arquiteta equestre. E eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo uma campanha super legal, então eu não podia deixar de passar para falar Turf Emoção, porque o turf é a nossa paixão.